Começamos o capítulo com o Ailish's, do grupo Fubuki, fazendo uma apresentação de vários heróis e seus grupos. Ele diz que o grupo de Tank Toppers é liderado pelo mestre Tank Top e é conhecido por sua coesão e organização. O Samurai Atomic é uma figura central, acompanhado por seus 3 grandes discípulos espadachins. A aliança do grupo C, a qual este grupo pertence, é caracterizada por uma forte coesão e trabalho em equipe. A My Mask é uma figura influente com fortes privilégios, sustentado por sua vasta rede de fãs e associações. Metal Knight é conhecido por possuir um grande número de robôs militares, o que é um ponto de destaque e especulação sobre sua capacidade de força. Ailish's então descreve que o grupo Fubuki é o maior em termos de número dentro da indústria de heróis profissionais e se destaca por ser o mais bem organizado e eficiente. Sob a liderança de Fubuki-sama, o grupo é eficaz em cercar e derrotar monstros, dividindo os créditos para manter suas posições assim no ranking. Ailish's ressalta que ser convidado para o grupo Fubuki é um privilégio e vemos que ele está falando com o Saitama. E sim, eles ainda não desistiram de convidar o Saitama para o grupo. Enquanto isso, um membro do grupo Fubuki reclama que Saitama está jogando videogame embaixo da mesa, mostrando como estava desinteressado na proposta. Saitama diz que está cansado dessa situação e pergunta se não é exaustivo para eles toda hora fazerem essa mesma questão para que ele pudesse participar do grupo. Lily questiona por que Fubuki-sama está tão empenhada em recrutar alguém que parece despreparado. Outro membro do grupo sugere que todos assim poderiam tentar derrotar o Saitama, mas Fubuki acredita que isso é impossível. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, seguimos aqui pra gente fazer mais um capítulo extra, fechando o volume 10 de One Punch Man, os capítulos extras do volume 10 aqui, relacionado aos conteúdos extras que o One e o Murata publica pra nós. E a gente vai falar um pouco mais sobre este capítulo, porque o One Punch Man ainda está em hiato. Pelo menos acredito que essa seja a última semana de hiato de One Punch Man, porque o Murata estava em comemoração, acho que se não me engano, dos seus 20 ou 15 anos, da sua primeira obra, da sua primeira serialização. Então ele esteve preparando ali várias comemorações e tal, e na semana que vem provavelmente o One Punch Man já retorna. Mas esse capítulo é bem legal, ele é bem interessante e a gente vai comentar sobre ele logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar se inscrevendo aqui, né? Se você ainda não é inscrito, você se inscreve no canal do Geek Brasil e também reage aos nossos conteúdos, porque isso nos ajuda pra caramba. Deixa seu hypar também, que for... Vemos que a Fubuki reconhece que o Saitama é extremamente forte, possivelmente o mais poderoso entre os heróis de nível B. Ela acredita que não há desvantagem em tentar recrutá-lo para o seu grupo, para desenvolver assim a situação de forma justa. Fubuki então propõe um duelo, uma competição de equipe entre o grupo Fubuki e um suposto grupo Saitama. O grupo que perder deve seguir todas as ordens do grupo vencedor. Fubuki solicita que Saitama traga seus membros no dia seguinte e promete revelar as regras no duelo na ocasião. Saitama reage dizendo que não tem um grupo formal, ao que Fubuki responde que, nesse caso, ele pode vir sozinho, questionando se sua popularidade seria tão baixa assim por não ter nenhum grupo. Saitama então pergunta se Fubuki sabe o que significa ser justo e honesto. E no dia seguinte, os membros do grupo Fubuki se perguntam se Saitama realmente comparecerá, mas Fubuki diz que com certeza ele virá, considerando Saitama alguém simples e direto. Então Saitama aparece e vemos a formação da sua equipe. E que equipe, meus amigos? Genos, rank 14 da classe S, Silver Fang, rank 3 da classe S e King, rank 3 da classe S.
Olha o grupo Saitama, né? Olha o grupo Saitama. Os membros do grupo Fubuki ficam escandalizados ao ver quem está no grupo do Saitama, questionando se isso seria um problema. Mas Fubuki tenta acalmá-los, afirmando que tudo está conforme o esperado. Ela cumprimenta o Saitama, que lhe responde apenas com um oi. Genos está irritado e avisa que não permitirá que eles desperdicem o tempo de seu mestre sem consequências. Saitama comenta que Genos está falando de maneira estranha. Saitama explica então que o grupo Saitama é formado apenas por 3 membros, que são todos aqueles que ele conseguiu reunir. Saitama então questiona como a batalha de equipe será conduzida e Fubuki pede para que o careca assine um termo de consentimento antes da batalha começar. O documento estipula que a luta deve seguir as regras justas e honestas e que não haverá desculpas em caso de feridos. Saitama então concorda com os termos, assinando. Fubuki então começa a explicar que se a equipe perder, deverá obedecer a todas as demandas da equipe vencedora. Ela verifica se Saitama assinou corretamente o termo de consentimento, que inclui essas condições. King sugere a Saitama para que ele possa ler os manuais e termos de serviço antes de ter qualquer tipo de surpresa. O King tem muito tempo sobrando, né? Fubuki organiza a preparação para a batalha, movendo a mesa para criar um espaço no cenário, enquanto Genos se oferece para limpar a área. No entanto, Fubuki pede para Genos para deixar a tarefa para ela. Silverfang decide que dará um treino leve para a equipe perdedora no seu dojo. Ele menciona que Sharanko ficará surpreso com o aumento de discípulos repentinamente. Mas, para a surpresa de todos, a batalha acontecerá no videogame. E Silverfang já abre o duelo deles, perdendo e levando uma surra. King tenta orientar ali sobre como o herói deveria jogar, indicando que o personagem à direita é quem Bang está controlando, e que pressionar o botão de seleção repetidamente não é uma técnica muito eficaz, mas sim apenas algo de provocar. Você está provocando ali o seu adversário. Fubuki se diverte com a situação, destacando que ninguém mencionou que a batalha seria um confronto direto, ou seja, ela está confiante de que pode vencer todos os heróis por causa da competição ser no videogame. Ela reitera que as regras da competição estavam no termo de consentimento e que a competição deve ser justa e completa. Fubuki observa que a situação pode ser resolvida apenas por aqueles que saírem como vencedores. O narrador revela que o jogador que está jogando contra Bang se chama Pico, um ex-jogador profissional de videogame classificado como Rank B número 65. Chega a vez de Genos de lutar e o Cyborg diz a Saitama que o controle não está funcionando. Saitama então explica que isso deve ser pelo fato de que Genos quebrou o controle assim que começou a jogar, e que esmagar ali os botões não aumenta o poder de ataque. De que apertar os botões de forma forte no controle não aumenta o poder de ataque. Genos então fica frustrado ao ser derrotado e diz que perdeu por ter sido pego de surpresa. Saitama então se prepara para jogar e o careca revela que já tem experiência com o jogo e que enfrentar amadores como Bang e Genos é muito diferente de enfrentar um verdadeiro oponente como ele. King sugere que eles tentem ganhar a partida, mas Saitama acaba sendo derrotado e leva uma surra completa. O resultado é apenas um KO inacreditável, uma performance perfeita para o seu adversário. A gente vê ali o narrador falando KO Perfect. Ou seja, ali o adversário do King não tomou nenhum dano. A gente pode observar que a Fubuki ela começa a rir e comemora ali o resultado, mencionando que agora resta apenas King para vencer o duelo contra eles. Ela questiona se King, que só conhece uma vida de batalhas alucinantes, conseguirá vencer o Pico em o jogo. Fubuki adverte que se King perder, os 3, incluindo Saitama, terão que se juntar ao grupo Fubuki. Fubuki adverte que se King perder, os 4, incluindo Saitama, terão que se juntar ao grupo Fubuki.
Ela tá bem confiante ali que pode derrotar ali, né? Que podem derrotar o King. Mas o King é o King, né? Ele é o mestre, não é o mestre dos videogames à toa. Vamos para a cidade Y, no laboratório do Imperador Criança, onde ele está acompanhado ali pelos heróis. A gente pode observar o Grande Filósofo, Silenciador Vermelho, Stinger e Darkness Blade. O Imperador Criança apresenta o seu novo dispositivo, chamado de Okame-chan, que é capaz de escanear e analisar características físicas como volumes de músculos, desenvolvimento nervoso e equilíbrio de peso, quantificando a força física em números. Ele usa o dispositivo no Silenciador Vermelho como referência e estabelece a força física dele como 100. O Imperador Criança então planeja medir a força de todos os presentes através do experimento. Assim, o Imperador Criança mede os poderes físicos dos heróis presentes usando seu dispositivo. Darkness Blade tem 759, o Grande Filósofo tem 2442, e caraca, o Grande Filósofo é forte, hein? Stinger tem 1600 e o assistente da Associação de Heróis tem 22. O assistente então comenta que mesmo um herói de nível C é claramente mais forte do que um amador comum. O Imperador Criança mede também um urso, que resulta em 905. City, que também está presente, fica impressionado com a qualidade do dispositivo. O garoto tenta medir o poder de City, mas ali a gente consegue ver que ele não consegue. Ele chega à conclusão que quando a força física é extremamente baixa para um herói, o dispositivo não consegue medir e retorna assim um erro. City, ao colocar a máscara, visualiza o poder do Imperador Criança, se perguntando sobre o resultado incrível de 1880. Ele pensa sobre o fato de que ele ainda tem o corpo de uma criança e como ele ainda vai evoluir ainda mais os seus poderes. O Imperador Criança admite que seus próprios números são baixos, apesar de ficar bastante treinando, devido assim à sua idade de apenas 10 anos. Quando ele ia terminar de falar, um alarme acaba tocando. O Imperador Criança anuncia que houve uma notificação de desastre causado por monstros e que a sirene de evacuação está tocando na cidade. Stinger fica surpreso com a notícia e o alarme informa que o monstro apareceu na cidade Y, com nível de desastre classificado como Tigre, e que os residentes devem se refugiar rapidamente em edifícios. Os quatro, incluindo o Imperador Criança, saem do laboratório e vão em direção ao monstro. Imperador Criança vê isso como uma excelente oportunidade e decide medir o monstro com seu dispositivo. Stinger questiona se há um momento certo para isso. Dessa forma, o narrador revela para nós que o monstro se chama Aranha Caçadora. E o Imperador Criança obtém uma leitura de 420 para o monstro com o seu dispositivo Okame-chan. Mas assim, o Imperador Criança começa a avaliar que a força física do monstro é um pouco mais fraca do que a de um urso. E ele acredita que no pior caso, mesmo sem uma equipe completa, o grupo pode lidar com o monstro com um número adequado de pessoas e ferramentas. Embora o alarme tenha classificado o nível de desastre como tigre, Imperador Criança considera que lobo seria uma classificação mais adequada. Darkness Blade decide enfrentar o monstro dessa forma, referindo-se a si mesmo como um homem de 759 pontos. No entanto, Darkness Blade é rapidamente derrotado e nocauteado pelo monstro. Ele leva a sua. Cara, o Murata gosta de bater nesse maluco. Sei, acompanhando ali os capítulos extras, o Murata ele criou esse personagem para os capítulos extras apenas para fazer ele apanhar. Eu acho que já fazem pelo menos assim uns 5 ou 4, na verdade uns 6 capítulos extras que a gente comenta aqui no canal, que o Darkness Blade apanha em todos eles. É impressionante como esse cara consegue apanhar. O Imperador Criança fica surpreso e confuso com o poder do monstro, que ele tinha inicialmente medido com 420. Ele percebe que a parte transformada do monstro tem uma leitura muito mais alta, que a parte de 420 era só a parte humana, mas a parte monstruosa tinha um poder de 6.999. Isso leva o Imperador Criança a corrigir sua avaliação e classificar o monstro como tendo um nível de desastre Oni, através ali de ser o mais alto. Stinger comenta que deveria ter sido informado sobre o verdadeiro nível de desastre antes de se aproximar.
o grande filósofo, Silenciador Vermelho e Stinger então partem para atacar o monstro. O grande filósofo usa seu ataque chamado Terceiro Livro Completo de Filosofia. Ele vai bater no monstro usando um livro de filosofia. Isso aqui é simplesmente cinema. Enquanto o Silenciador Vermelho executa o chute do meteorito vermelho e Stinger usa o Gigante Drill Stinger para poder atacar ali o vilão. Os três então erram o ataque e atacam assim o vácuo. O Imperador Criança fica surpreso pelo tamanho da velocidade do monstro, mas de forma rápida ele toma as armas dos heróis, impedindo que continuem lhe atacando. Ele ataca então Stinger e o grande filósofo, mandando eles para longe, e assim já se prepara para atacar também o Imperador Criança. O Imperador Criança defende o ataque com sua mochila, mas mesmo assim é mandado para longe. Silenciador Vermelho é o único que ainda está de pé e questiona onde o monstro havia ido parar. A aranha caçadora então ataca o Silenciador Vermelho por trás, prendendo-o. O monstro explica que ele se transformou nessa forma após deixar uma aranha entrar em seu corpo. Agora ele se sente poderoso e capaz de fazer qualquer coisa. Ele está preparado para devorar o Silenciador Vermelho, afirmando que tudo ao seu redor parece comida e que devorará qualquer um que se oponha a ele. No entanto, antes que o Silenciador Vermelho seja consumido, ele é resgatado por Silverfang, que alerta sobre o perigo. Genos também intervém, atacando o monstro com uma poderosa rajada de energia, conhecida como incineração, para ajudar no combate. Dessa forma, o Saitama aparece atrás do monstro, preparando assim o seu grande soco. Ele diz que a combinação de Genos e Silverfang é muito boa e estilosa, e que também vai terminar com tudo com um golpe muito estiloso. Mas quando ele acerta o corpo da aranha, ele fica preso nas teias dela que estavam dentro do seu corpo, perdendo completamente o estilo. E é exatamente o que vocês estão vendo, essa cara do Saitama completamente bizarra, e ele fica muito irritado porque definitivamente ele perdeu o estilo na hora de derrotar o vilão. O Imperador Criança então se aproxima do Saitama utilizando seus braços mecânicos e elogia a habilidade do Saitama ao lançar o monstro aranha para longe. Ele diz que sua força física medida não reflete toda a sua verdadeira capacidade. Ele enfatiza que sua classificação como Rank S é justificada e promete mostrar seu verdadeiro poder. Cara, o Imperador Criança achou que simplesmente o Saitama mandou a aranha pra frente. Dessa forma, o Saitama, notando que a situação já estava resolvida, comenta que a batalha havia acabado. O King reconhece o Imperador Criança e o garoto questiona se foi o King responsável ali por derrotar a aranha, o que lhe deixa surpreso com a derrota do monstro. O Imperador Criança confirma assim que o dispositivo usado para medir a força física foi um projeto dele e que a quantificação do poder de combate pode ser aprimorada com o tempo, tornando-se uma ferramenta popular. Saitama e Genos lutam com a teia de aranha, tentando fazer com que o careca se livre dela. Assim então, nós podemos observar que ele começa a querer medir o poder físico dos heróis, mas Silverfang expressa sua preferência para não ser medido, pois não gosta dessa análise envolvendo as estruturas ou qualquer tipo de avaliação mediante a tecnologia. O Imperador Criança entende sua posição e em seguida o garoto menciona que o ciborgue demoníaco não pode ser analisado devido à sua estrutura mecânica, devido à forma como podemos ter ali sobre a sua estrutura mecânica. Será que é só isso? O One Murata meter o louco aqui pro, sei lá, o Imperador Criança não descobrir ali a verdadeira identidade do ciborgue demoníaco do Genos. Será? E dessa forma então, o Imperador Criança decide analisar o velho coberto de teias. O Saitama fica irritado ao ser chamado de velho, ao que King corrige o garoto, dizendo que Saitama tem um nome de super-herói oficial, que é Careca de Capa. Saitama, por sua vez, acha que é melhor ser chamado de velho, e que isso já está bom. É melhor ser chamado de velho do que Careca de Capa, ali da perspectiva do Saitama. Ele não tá
sei se ele tá muito errado nisso não. O Imperador Criança então tenta medir o poder do Saitama e não consegue. E ele observa que o dispositivo mostra a medição impossível para o careca. O Imperador Criança fica cético sobre o nível B de Saitama e sugere que ele talvez precise treinar mais. Comparando-o ao nível de um cidadão comum com a sua falta de exercício. Coisa que deixa o Saitama extremamente irritado com o nosso garoto. A tecnologia não consegue funcionar ali mediante aos poderes do careca de capa, não consegue medir ali os poderes do nosso Saitama. Quando o Imperador Criança tenta medir o poder de King, o dispositivo novamente exibe medição impossível. Dessa forma, ele descobre que o medidor Okami-chan só pode medir até 9.999, e se o poder ultrapassar a isso, não é registrado, acaba não sendo registrado. O Imperador Criança pede desculpas por qualquer mal entendido ali para o King, e o King fala, não, eu que tenho que pedir desculpas pela inconveniência. O garoto então passa ali pela Fubuki e também pede para testar o seu poder. Vemos que a Fubuki está visualmente chocada e frustrada. Saitama então pergunta ao Genos o que havia acontecido e Genos responde que a heroína está daquele jeito pelo desempenho do King, de ter derrotado 30 adversários no videogame. O King derrotou 30 adversários no videogame, fazendo com que a equipe Fubuki pertencesse agora ao grupo Saitama. Fubuki pensa sobre como sua equipe, que é muito maior, não conseguiu vencer o grupo Saitama, questionando o quão bom é sua rede de contatos e também suas estratégias. E para jogar a última pá na cova da Fubuki, o Imperador Criança mede o poder da heroína em 19. O poder físico dela é apenas 19. Fubuki então cai de joelhos e se lamenta ao descobrir que seu nível de força é classificado como 19, indicando que ela está abaixo do nível C, inclusive abaixo até mesmo do assistente da Associação de Heróis que o Imperador Criança havia medido. Ela demonstra ali estar desesperada e frustrada, sentindo que sua posição como número 1 no rank B está em perigo, principalmente por causa do Saitama. Ela teme que todo o trabalho que fez para alcançar essa posição esteja prestes a desmoronar. Saitama tenta animá-la, sugerindo que ela está exagerando em sua reação ao resultado. Genos diz para deixar a Fubuki para lá, mas Saitama enfatiza que eles venceram. E eles precisam correr atrás ali do resultado, da vitória, do prêmio que eles precisam ganhar. King concorda, dizendo que Fubuki ainda precisa cumprir a promessa que foi feita, mesmo que esteja desanimada. Saitama diz para Fubuki que ela precisa se animar e que a heroína está se preocupando demais com classificações e números. Fubuki dessa forma começa a explicar que a aparência e a posição são essenciais. Ela acredita que é necessário parecer mais forte e estar em uma posição mais alta para não demonstrar fraquezas. Ela pensa sobre Tatsumaki, que também sempre esteve em uma posição alta e sem fraquezas, o que a influencia a pensar dessa forma. Saitama responde que ao se preocupar tanto com a aparência e status, Fubuki não conseguirá mostrar seu verdadeiro potencial e se tornar ainda mais forte. Só que é nesse momento que Silverfang, Genos e King notam uma presença estranha ali no lugar onde eles estão. Silverfang sente uma presença inquietante, enquanto King observa pontos escuros no chão que estão se movendo. E Genos detecta múltiplas reações biológicas, indicando uma situação potencialmente perigosa. Mas o Saitama ainda continua com seu discurso e ele aparece ao fundo ali e diz para Fubuki não se preocupar com o que os outros pensam. Fubuki reflete sobre o conselho também de Tatsumaki, que havia dito para ela há algum tempo, que também havia falado para não se importar com a opinião alheia. O Imperador Criança identifica que são filhotes de aranha e que eles estão se espalhando em grande número a partir do cadáver do monstro que havia sido derrotado. O Silenciador Vermelho alerta que os filhotes parecem ser parasitas e que deixar até mesmo um escapar pode causar um grande problema, visto que uma aranha foi capaz de criar um monstro com um poder acima dos 6.000. Genos
sugere que talvez seja necessário incinerar toda a área para conter a ameaça, mas Silverfang observa que isso pode acabar afetando civis. O Genos sempre extremo, né? Sempre muito extremo. Vamos pulverizar a cidade inteira. O Silverfang, não é bem desse jeito, meu garoto. Calma lá. Fubuki então começa a se levantar do chão e passa a usar os seus poderes telecinéticos, confirmando que já estava ciente de que não deve se comparar com os outros e que sabe o que precisa ser feito. Fubuki utiliza os seus poderes telecinéticos para reunir e esmagar as aranhas que haviam se espalhado do cadáver do monstro, além de remover as teias de aranha que ainda estavam no Saitama. Ela diz que está frustrada com a sua própria derrota, afirmando que, embora admita ter perdido dessa vez e esteja disposta a se comportar por agora, não desistiu de suas intenções de ter o Saitama em seu grupo. Fubuki menciona que a habilidade do King a deixou um pouco desorientada, e o que impactou assim o seu desempenho até aquele momento. Saitama então lembra Fubuki de que ela havia perdido a luta contra eles, e lhe cobra um almoço na conta dela. Saitama odeia tanto a ideia de fazer parte de um grupo que preferiu ter um almoço do que fazer o grupo Fubuki pertencer ao seu grupo. E ele tá errado? Ele tá errado? É claro que não, é claro que não. Comida de graça a gente não rejeita nunca. Fubuki havia esquecido que havia perdido a batalha ali para o grupo do Saitama e que agora deveria pertencer ao grupo dele. Mas ela vê que dá tipo assim, ficar grata pela proposta do Saitama de não fazer com que o grupo Fubuki pertença a ele, mas sim apenas um jantar ou apenas um almoço. O careca então diz que a habilidade da Fubuki é interessante e lembra bastante a forma como a Tatsumaki usa, se lembrando também de que ambas são irmãs. Ele destaca que, apesar de não poder ser medida em números, sua capacidade é muito poderosa e útil, enquanto critica a utilidade das máquinas na medição de força real devido às limitações tecnológicas atuais. Assim, o Imperador Criança observa a máscara e nota que ela está trincada, o que indica que os poderes dela ainda estão crescendo ainda mais. Indica que as habilidades da Fubuki estão crescendo ainda mais, mediante que ele nem percebeu que a sua máscara havia sido trincada através dos poderes da heroína. Ele se pergunta sobre o que eram essas rachaduras e fica intrigado com este fenômeno. Dessa forma, Fubuki então leva King, Genos e Saitama para comer fora, e ela fica pensando no que pedirá para todos. Ela diz que é melhor pedir filé em vez de lombo porque tem menos gordura, mas não quer que seja feito na manteiga. Fubuki pensa sobre o molho para a salada, mas muda de ideia enquanto o narrador diz que Fubuki está contando as calorias. A gente consegue ver a cara de ódio do Saitama, até do Genos por trás aqui do cardápio e do King, pela enrolação ali da Fubuki em escolher o prato para eles comerem. E quem diria, hein? Quem diria que a Fubuki iria levar o Saitama para sair? Sobre toda essa fala, né, do Saitama ali pra garota, sobre não se compare com os demais e tudo mais. E assim a Fubuki acabou levando o nosso careca de capa para jantar. Tudo bem que foi junto ali do Genos e também do King, mas a gente tem esse encontro entre os personagens. É impressionante como vamos sempre de 0 a 100 em One Punch Man e depois voltamos a 0 em questão de minutos. 38 páginas de um capítulo extra maravilhoso, para assim a gente fechar o volume 10.